Capítulo 5 do livro O Poder da Oração Intercessória. O Prêmio da Intercessão. Pela oração, os mais amargos inimigos do Evangelho se tornaram os seus mais corajosos defensores. Os mais malvados se tornaram os mais verdadeiros filhos de Deus. E as mulheres mais desprezíveis se tornaram as santas mais puras. Há o poder da oração para descer até o fundo, até onde a própria esperança parece vã, e de elevar homens e mulheres à comunhão e à semelhança com Deus. É simplesmente maravilhoso. Como apreciamos pouco essa maravilhosa arma. Os esforços de uma jovem mãe para criar seu filho retamente pareciam ter falhado. Todas as súplicas que fizera ao filho com relação ao seu estilo de vida depravado aparentemente haviam caído em seus ouvidos surdos. Mas orações daquela mãe prevaleceram e o jovem imoral, por fim, se tornou o grande homem de Deus, Santo Agostinho. Juntamente com outros, o evangelista John Livingstone passou toda a noite de 21 de julho de 1630 em oração. Quando ele pregou no dia seguinte, 500 pessoas se converteram a Cristo. Na noite anterior à pregação de Jonathan Edwards de sua famosa mensagem Pecadores nas mãos de um Deus irado. Muitos membros de sua igreja dedicaram a noite inteira à oração. O Espírito Santo se moveu tão poderosamente durante aquele sermão, revelando a santidade e a soberania de Deus, que os presbíteros se agarravam desesperadamente às colunas da igreja e gritavam: Senhor, salva-nos, estamos caindo no inferno. O maior prêmio da nossa intercessão são as pessoas encontrando Cristo como seu Senhor e Salvador. No capítulo anterior, vimos que a intercessão cria encontros entre Deus e os homens. O encontro mais importante de todos acontece quando Deus se encontra com uma pessoa não salva, com o propósito da sua conversão ou salvação. Concordo com Dick Easton, um de meus heróis da fé. Todos nós que conhecemos a Cristo como Salvador somos produtos da intercessão. Como ele afirma em seu livro Love on Its Knees, o amor de joelhos. Somos os primeiros de todos os seguidores de Jesus nascidos de novo porque ele foi o nosso intercessor. Aquele que ficou no meio quando sacrificou sua vida na cruz. Também somos crentes nascidos de novo por causa do poderoso impacto que outros intercessores exerceram em nossa vida ao longo dos anos. Quer estivéssemos cientes disso ou não, derrotando as estratégias de Satanás e nos trazendo ao pleno conhecimento de Cristo. O testemunho pessoal de Easton retrata poderosamente como a vida de uma pessoa pode ser transformada de forma drástica por meio da intercessão de alguém. Nesse caso de sua mãe, aos 14 anos ele havia se envolvido em uma vida de rebelião e roubo. Ele e outro jovem desenvolveram um esquema eficaz para saquear clientes inocentes na piscina, roubando discretamente bolsas ou carteiras enquanto os proprietários nadavam. Um dia, porém, quando seu cúmplice no crime telefonou para marcar o próximo roubo, Easton, de repente, percebeu que não podia mais estar envolvido com esse tipo de comportamento. Ele não conseguia explicar por quê, mas sabia que nunca mais poderia agir daquela forma. Ele sabia que, de algum modo, sua vida estava mudando. A intercessão de sua mãe, levantando-se contra os planos de Satanás, e sua oração pedindo que Deus fosse verdadeiramente revelado ao seu filho, havia prevalecido. Enquanto outro jovem foi apanhado roubando e foi para a cadeia, Easton foi para a igreja naquela noite, pois Deus começou a atender às orações de sua mãe. Easton está convencido de que a oração intercessória está envolvida em toda a alma que um dia foi levada ao conhecimento de Cristo. É claro que está. Deus opera na terra através da oração e você vai ter o tremendo privilégio de entrar em parceria com Ele para ver as pessoas se encontrarem com Cristo. Pessoas estarão no céu por causa das suas orações. Isso é parte do seu destino como cristão. O inimigo da oração, Satanás, tentará convencê-lo de que as suas orações não surtem nenhum efeito, mas ele é um mentiroso. Em Atos 10, um anjo visitou um homem chamado Cornélio e disse: Suas orações subiram como oferta memorial diante de Deus.
Deus ouviu sua oração. Atos 10, 4, 31. As orações desse homem resultaram em salvação pela primeira vez no mundo gentílico, não judeu. O Espírito Santo desceu sobre eles, versículo 44, gerando um encontro glorioso entre Deus e as pessoas, tudo porque Deus ouviu as orações de um homem. E ele ouvirá as suas orações também, e o resultado serão encontros com Deus. Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele havia acabado de dizer a Timóteo para orar por todos os homens. Versículo 1. A relação é óbvia, a oração é a chave para a salvação. Vamos conhecer 6 coisas que precisamos pedir ao intercedermos pelos perdidos. Em primeiro lugar, precisamos orar para que os olhos espirituais deles sejam abertos, a fim de que enxerguem realmente e compreendam o Evangelho. O apóstolo Paulo disse que parte da sua missão aos perdidos era abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Atos 26, 18. Mais uma vez, em 2 Coríntios 4,4, o Espírito Santo disse: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Fomos ensinados que há um véu ou uma cobertura sobre a mente dos incrédulos, impedindo que eles compreendam Deus. 2 Coríntios 4,3. Outro versículo, 1 Coríntios 2,14, declara enfaticamente que eles não são capazes de entender. ênfase do autor. A esfera espiritual e, portanto, as coisas referentes a Deus, sem uma revelação sobrenatural. O interessante é que as palavras bíblicas véu e revelação vêm da mesma palavra grega. Uma revelação é um levantar do véu, ou uma descoberta. Em outras palavras, aquilo que anteriormente estava encoberto, agora foi revelado. Precisamos orar para que os olhos das pessoas não salvas sejam abertos, a fim de que eles possam ver a Cristo e o seu Evangelho claramente. Isso precisa ser mais do que uma compreensão intelectual, precisa ser um entendimento que penetra o coração. Somente então a pessoa terá a verdadeira fé bíblica que procede do coração e não apenas da mente. Romanos 10, 8 até o versículo 10 descreve essa revelação e a fé transformadora que ela produz. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Estreitamente associada à primeira necessidade da oração, a segunda coisa que precisamos pedir é que todo engano seja quebrado na vida dos incrédulos. A passagem de 2 Coríntios 10, versículo 4 ao 5, nos diz que as nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir argumentos na vida daqueles que estão sob o domínio de Satanás. A expressão destruir argumentos não é entendida com facilidade, sem que haja uma melhor definição. Ao longo desse livro, simplesmente eu criei notas explicativas de rodapé ou finais para a maioria das palavras gregas e hebraicas, de modo a não sobrecarregar você com detalhes técnicos. Entretanto, nesse caso, eu preciso incluir o termo real em grego a fim de indicar a sua relação com as outras referências. A palavra grega para argumentos, logismos, significa qualquer lógica, filosofia ou sistema de crenças arraigado profundamente na mente de uma pessoa. A nossa palavra lógica, na verdade, vem dessa palavra grega. O conceito inerente a essa palavra vai além daquilo em que uma pessoa pensa, para incorporar também porque ela pensa assim. Mais do que aquilo que ela acredita, é porque ela acredita nisso que importa. Não é apenas como ela age que importa, mas por que ela age daquele modo. Esse tipo de mentalidade pode ser resultado do que foi ensinado a ela repetidamente, como doutrinas, religiões, ateísmo
ou uma série de outras crenças. Pode ser resultado também de suas experiências pessoais, fantasias sexuais e perversões, e rejeição, feitiçaria, preconceitos e outras. Qualquer experiência ou padrão de comportamento observado pode se encaixar de maneira tão poderosa na mente e nas emoções, a ponto de criar um padrão de pensamento. As pessoas geralmente nem sequer percebem que possuem esses paradigmas ou sistemas de crenças. Esses logismos podem controlar de tal maneira um modo de pensar de uma pessoa que a exposição ao evangelho passa primeiramente a ser filtrada através deles, fazendo com que a mensagem ouvida seja realmente distorcida. Em outras palavras, as pessoas não ouvem somente o que pregamos, elas ouvem o que comunicamos e o somam àquilo em que já acreditam. Por exemplo, quando o judeu ouve dizer que Jesus é o Messias, ao mesmo tempo que ele ouve, também ele se lembra de anos de ensinamentos inflexíveis, afirmando que ele não é o Messias. Esses logismos, filosofia, sistema de crenças impede que os judeus creiam em Cristo. Precisamos orar contra esses enganos, pedindo a Deus para destruí-los e acreditando que as armas liberadas por meio da oração são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, 2 Coríntios 10:4. O apóstolo Paulo usa uma forma diferente de logismos em 3 pedidos de oração separados, mas semelhantes. Uma olhada neles esclarecerá ainda mais essa necessidade de orarmos pelos incrédulos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Efésios 6:19. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Colossenses 4, versículo 2-4. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. É fácil ver a semelhança entre logismos e logos. Ambos, na verdade, vêm da mesma palavra. Paulo está dizendo, na essência, orem para que eu possa compartilhar a lógica do Evangelho de uma maneira tão clara e poderosa que supere a lógica ou sistema de crenças dos incrédulos. Somos instruídos a orar de 2 maneiras no que se refere a essa questão. Ore para que os sistemas de crenças, as filosofias ou a lógica dos incrédulos que contradizem a palavra de Deus sejam vencidos. Ore para que a lógica da palavra de Deus se torne clara e irresistível quando for compartilhada com eles. Podemos perceber a partir desses versículos e conclusões que a nossa intercessão afeta tanto o ouvinte da mensagem quanto a capacidade da pessoa que compartilha o Evangelho. A intercessão é importante para ambos os aspectos do processo. Os grandes ganhadores de almas do passado entendiam esse princípio e dependiam não apenas da pregação, mas também recorriam ao poder da oração, como fazia o apóstolo Paulo. Charles Finney viu centenas de milhares de pessoas salvas em suas reuniões. Ele tinha um parceiro chamado Daniel Nash, mais conhecido como Pai Nash. Ele costumava acompanhar Finney nas reuniões, não para ministrar ou pregar, mas para orar. Às vezes ele ia antes de Finney à cidade ou região onde pregaria e passava vários dias em oração antes das reuniões começarem. Tendo passado por uma terrível reviravolta em sua própria experiência espiritual, Nash saiu de uma situação de frieza e desvio, passando a trabalhar fielmente em prol das almas, cheio do poder da oração. Ele orava diariamente, geralmente muitas vezes por dia, por aqueles a quem era dirigido a colocar na sua lista.
e muitas vezes orava literalmente em agonia por eles. Assim, multidões se convertiam, muitas delas compostas de pessoas endurecidas e devassas, que não poderiam ser alcançadas de uma forma comum. E um desses exemplos diz respeito ao proprietário de um bar que se opunha violentamente às reuniões de avivamento e propositalmente falava de uma forma ultrajante sempre que os cristãos estavam ouvindo a mensagem. A coisa era tão séria que alguns dos seus vizinhos haviam pensado em se mudar por não conseguirem tolerar aquele tipo de xingamentos. Quando o pai Nash ouviu falar sobre essa situação, ficou muito triste e começou a orar por aquele homem. Dia e noite ele batalhava em oração por esse jovem ímpio. Vários dias depois, aquele jovem foi à reunião e recebeu a Cristo. A sua confissão foi uma das mais quebrantadas que ele já tinha ouvido e pareceu abranger todos os aspectos da sua maneira de tratar a Deus. Os cristãos, as reuniões de avivamento e todas essas coisas boas. Seu bar imediatamente se tornou o lugar onde eram realizadas as reuniões de oração. A terceira coisa que precisamos pedir quando intercedemos pelos perdidos é que a fortaleza do orgulho que está dentro dele seja destruída. 2 Coríntios 4,4 afirma: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. É interessante notar que a palavra grega traduzida como cegou inclui em seu significado o conceito de arrogância ou orgulho. Só posso supor que isso aconteça porque o orgulho nos cega para a nossa real situação. Estou certa de que isso é parte da natureza pecaminosa transmitida aos homens por Lúcifer na queda. O pecado de Lúcifer foi o orgulho que levou à rebelião. Isaías 14, versículo 12 ao 15. Esse mesmo motivo, o orgulho ou a exaltação do ego, foi transmitido aos homens na queda. Também eu tenho certeza de que esse é um dos principais impedimentos para as pessoas aceitarem a Cristo. O orgulho assume muitas formas, o desejo de governar a própria vida e, portanto, não quer ter outro Senhor. Recusar-se a reconhecer a sua condição pecadora e, portanto, sua necessidade de um Salvador, não querer abandonar certos prazeres ou estilos de vida pecaminosos. A boa notícia é que temos autoridade para derrubar essa fortaleza por intermédio da intercessão. A passagem bíblica de 2 Coríntios 10, 4 ao 5 diz que as nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uma pretensão é algo que é colocado em um lugar de proeminência e tem a mesma raiz da expressão Deus Altíssimo. Usada nesse contexto, ela é a condição da raça humana que faz com que queiramos ser o nosso próprio Altíssimo. Simplificando, trata-se de orgulho. O Espírito Santo está dizendo que nós, por meio das nossas armas espirituais da oração, podemos demolir essa fortaleza nos incrédulos. Um exemplo de oração pode ser o seguinte: em nome de Jesus, guerreio contra a fortaleza do orgulho no Joey, que o cega para a luz do Evangelho. Espírito Santo, eu te peço que, com o teu grande poder, venhas demolir o orgulho que está nele e se exalta contra o conhecimento de Deus. Peço-te isso com base na tua palavra em 2 Coríntios 10, versículo 4 ao 5. A seguinte história contada por Kenneth Hagin evidencia a eficácia de se orar desse modo pelos incrédulos. Compreendi o que precisava fazer por meu irmão Dub. Eu estava jejuando e orando alternadamente para que Deus o salvasse havia 15 anos. Se isso ajudou em uma coisa, eu não sabia dizer. Ele havia feito tudo o que você possa imaginar. Eu sabia que se funcionasse com ele, funcionaria com qualquer pessoa. Levantei-me da cama com a minha Bíblia em uma das mãos e a outra levantada, dizendo: em nome do Senhor Jesus Cristo, quebro o poder do diabo sobre a vida do meu irmão Dub e reivindico a libertação dele. Isso significa que reivindiquei a libertação dele daquela cegueira, daquele cativeiro de Satanás, e reivindico a sua total salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. 3 semanas depois, meu irmão nasceu de novo. É aqui que a intercessão entra.
Devemos soltar o pecador dos laços da cegueira para que ele possa ver a luz. E se pudermos fazer com que as pessoas vejam Deus como realmente Ele é, elas desejarão amá-lo. Somos com um grande intercessor no seu ministério da reconciliação. A quarta coisa pela qual precisamos orar em favor dos não salvos é para que todas as estratégias e esquemas de Satanás fracassem. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 10:5, o versículo a que nos referimos anteriormente, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Mais uma vez, o contexto a passagem se refere a fazer isso por outras pessoas por meio da oração, e não apenas por nós mesmos, controlando nossos pensamentos. A frase é mais facilmente compreendida quando o significado amplo da palavra entendimento é percebido. Juntamente com o entendimento, ela também significa um plano, uma trama, esquema ou artifício. O versículo está nos dizendo para guerrearmos em oração contra todo pensamento, esquema ou plano de Satanás que impeça uma pessoa de se submeter a Cristo. Em suma, oramos para que todas as suas estratégias e esquemas fracassem. A segunda história relata como os pais de uma jovem chamada Nell guerrearam por sua filha com sucesso em oração contra os estratagemas de Satanás. Embora Nell tenha recebido uma educação cristã, seu fascínio pela saúde e pelas dietas holísticas a direcionaram para um culto da nova era, declarando que lutariam contra Satanás com todas as forças até que o Deus deste mundo parasse de cegar a sua filha, e os pais de Nell intercediam por ela diariamente. Eles pediam a Deus para trazer à memória dela toda a verdade apreendida por ela quando menina, e o louvavam por ser um Deus que guarda sua aliança. Um dia, Nell entrou em uma livraria cristã para comprar alguns livros de culinária, e o proprietário convenceu-a a comprar um pequeno livro. Mais tarde, ela percebeu que ele continha versículos das Escrituras que o autor sugeria como leitura 3 vezes ao dia, como se fosse uma vitamina. Atraída por tudo que promovesse saúde, Nell fez isso. Não demorou muito e aqueles versículos das Escrituras se tornaram mais importantes para ela do que qualquer outra coisa. 5 meses depois de os pais de Nell começarem a interceder por ela, a jovem decidiu recomeçar a viver com Jesus. Desde então, ela se formou no seminário e tem ministrado em vários países. Como foi fácil ser enganada quando deixei de ir à igreja, de orar todos os dias e ler a minha Bíblia, admite ela. Mas, graças a Deus, meus olhos foram abertos para a verdade. Em quinto lugar, também precisamos orar para que o Espírito Santo paire sobre a pessoa não salva ou a envolva com seu poder e amor. Isso quebrará as fortalezas malignas, liberará o poder da revelação e atrairá essa pessoa a Cristo. As palavras pairar e envolver são escolhidas cuidadosamente para transmitir uma verdade importante. Sem sobrecarregar você com informações técnicas demais, um resumo compilado a partir de vários versículos lhe dará uma excelente percepção a esse respeito. O Espírito Santo é o agente do Deus triuno que tem a função de dar a luz. Quando nascemos de novo, as Escrituras descrevem esse acontecimento como nascer do Espírito. João 3:3. Foi o Espírito Santo quem parou sobre a terra, incubando-a na criação, gerando tudo que foi criado. Em outra passagem, esse ato é comparado com um trabalho de parto ou dar à luz. Por incrível que pareça, as nossas orações de intercessão liberam o Espírito Santo, aquele que faz com que o novo nascimento ou a nova criação seja incubada ou paire sobre os incrédulos, liberando tudo que é necessário para que eles nasçam de novo. Paulo orou pelos Gálatas, fazendo com que eles nascessem na família de Deus. Foi por isso que ele chamou-os de seus filhos e disse que estava em dores de parto para que Cristo fosse formado neles. Gálatas 4:19. Naquele momento, a intercessão de Paulo pelos Gálatas era para que fosse dada à luz a maturidade espiritual em suas vidas, a fim de que Cristo fosse formado em seus atos e crenças. Elias foi usado desse modo em 1 Reis 18:41. Uma seca de 3 anos chegou ao fim por intermédio da sua intercessão, geradora de vida. Sua própria postura de oração foi a mesma de uma mulher em trabalho de parto no dia de dar à luz. 1 Reis 18:42.
O simbolismo é inconfundível. Suas orações liberaram o Espírito Santo para gerar ou fazer nascer a chuva. O quanto mais não devemos nós, de forma consistente e fervorosa, pedir ao Espírito Santo para liberar a sua chuva espiritual sobre os incrédulos, derramando-se sobre eles. Precisamos pedir ao Espírito Santo que paire sobre eles, quebrando as fortalezas, todas as crenças, a raiz do orgulho, os pensamentos demoníacos e as estratégias em suas vidas, liberando a revelação, a quebra do véu, e fazendo com que elas creiam em Cristo. Acredite, você não precisará persuadir o Espírito Santo. Ele está esperando ansiosamente para liberar o fruto do Calvário. O nascimento da igreja, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, foi resultado direto de Cristo ter pedido ao Pai para enviá-lo. João 14,16. Que incrível testemunho do mandado outorgado por Deus de que ele agirá na terra por meio da oração. Peça. Por fim, precisamos pedir que trabalhadores sejam enviados aos incrédulos. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9, 36, 38. Por causa da decisão de Deus de operar na terra por intermédio das orações e ações dos homens, até o envio de trabalhadores para a colheita não pode ser considerado como algo que acontece automaticamente. Somos ensinados que devemos pedir por eles. Peça ao Espírito Santo para enviar obreiros para alcançar aqueles por quem está orando. Ele é fiel em fazer isso e muitos estão esperando para ouvir. O Ministério Wycliffe, dos tradutores da Bíblia, enviou muitos obreiros a muitos campos de colheita na terra. Esses linguistas vivem entre tribos analfabetas a fim de dominarem suas línguas nativas, colocá-las em forma escrita e depois traduzirem a palavra de Deus para as línguas dos povos. A seguinte história aconteceu na Nova Guiné, em Marillion e Jude, estavam aprendendo o idioma Sepik e Yuan. Os povos das tribos ficaram fascinados com as anotações das moças enquanto elas apontavam para os objetos. Perguntavam seus nomes e depois os escreviam foneticamente. O lápis que elas estavam usando era chamado de espinho. O papel onde elas escreviam era uma folha de bananeira. O ato de escrever em si era um entalhe. Foram necessários 6 meses para que elas conseguissem transmitir à tribo qual era de fato a sua intenção. Certo dia, um homem idoso não conseguiu mais conter a curiosidade. Timidamente ele disse: Mama Mariam, o que você está entalhando nessa folha de bananeira com esse espinho? Pacientemente, Mariam respondeu: com esse espinho estamos entalhando a sua fala nessa folha de bananeira para podermos aprendê-la e ensinar o seu povo a esculpi-la. Mais tarde, nós lhe daremos a fala de Deus nessa folha de bananeira, assim como ele a diz, e na sua língua. Incrédulo, o velho homem tocou suavemente no papel e disse: Você quer dizer que a fala de Deus e a sua fala podem ser esculpidas na folha de bananeira para nós lermos e entendermos? Depois que a jovem lhe garantiu que sim, ele se virou, hesitou por um instante, sacudiu a cabeça e disse baixinho: Por que vocês demoraram tanto para vir? Eu sei de um motivo. Nossas orações são um fator crucial para que sejam enviados trabalhadores para a seara. Milhões de pessoas ainda estão esperando para ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Seja parte do processo de trazer isso à luz, tanto para aqueles que você conhece, quanto para os milhões que você não conhece. O prêmio espera por você. Vamos fazer essa oração juntos? Pai, encontro-me contigo hoje em favor de... Substitua o nome de Bob pelo nome da pessoa por quem você está orando. Sei que tu queres salvá-lo. Estou pronto para fazer a minha parte para que isso aconteça. Eu te peço que retires o véu dos seus olhos para que ele possa ver Cristo claramente. Quebra todo o engano causado pelas falas e crenças e falsas crenças que Satanás e as circunstâncias criaram. Derruba a fortaleza do orgulho nele, ajuda-o a ver o quanto tu o amas e o quanto ele precisa de ti.
Eu te peço que frustres todo o esquema de Satanás e todo o pensamento que ele plantar na mente de Bob para enganá-lo. Envia o Espírito Santo para pairar sobre ele, liberando amor e poder. Envia também outras pessoas a Bob para compartilharem o teu amor e as tuas palavras com ele. Eu te agradeço por fazeres isso. Peço-te isso com base na obra consumada de Cristo, o Salvador de Bob. Amém.